te servir através da palavra, do anúncio do Evangelho e através da Santa Igreja, através do diaconato, a unção da ordem do diaconato. Nós te pedimos, Senhor, que mova o teu coração, que a força do teu Espírito venha fazê-lo recordar todas as coisas, aquilo que foi estudado e preparado para esta noite, mas sobretudo aquilo que é vivido no seu coração, no seu cotidiano. Dai, Senhor, a graça de anunciar corajosamente o Evangelho da paz, como é o seu dever. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor quer que eu controle o seu tempo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, as apresentações já foram feitas, né? Sou diácono desde 2011, então, pequena caminhada já, graças a Deus, né? É sempre uma alegria falar das coisas celestiais, né? Que não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. Todo aquele que recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, certamente recebe o próprio Deus, né, em seu coração, a graça maior. Hoje pediram para falar, né, um resumo, né, que seja, sobre a igreja e os 3 sacramentos iniciais, né, de iniciação, 3 sacramentos de iniciação, que é o batismo, né, comunhão e o crisma. Então a igreja em si, né, ela já foi preparada lá desde o Antigo Testamento como povo de Deus. Quando veio Jesus, verbo, né, que se encarnou, foi instituído então por Jesus. Instituiu, né, por meio dos 12 apóstolos, né, 12 apóstolos. E lá na frente, então, ela é manifestada pelo Espírito Santo a todos, né? Então a igreja nasce já, né, é projeto de Deus desde Adão e Eva, né? Desde Adão e Eva. Assim como os padres da igreja têm essa contemplação sobre a igreja, né? Em que, quando Adão dormiu, né? Deus tirou do seu lado direito, né? Sua costela, a Eva. Aí teve a primeira declaração de amor. Eis os ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Assim também Jesus, quando dormiu na cruz, nasceu a igreja do seu lado direito, que brotou sangue e água. E ali também Jesus faz essa declaração, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Jesus derramou seu sangue para que a igreja nascesse. A igreja nova, né? Batizada na água e no Espírito Santo. Esse que jorrou de Jesus, a igreja entende, né, que é o sangue, é a Eucaristia, a água, o Espírito Santo de Deus. O batismo, então, né? Por ali a gente tem essa contemplação, aquilo que é a igreja, o nascimento da igreja. E a igreja católica, apostólica romana tem mais ou menos mais de 2000 anos, né? Não nasceu ontem, nem uma centena de anos, 2000 anos de perseguição, de mártires, pessoas que deram a vida e dão ainda até hoje a vida por amor a Jesus. Cada um de nós precisa pensar nisso. Que igreja que é essa? É a igreja do Espírito Santo, aleluia, mas também a igreja do sacrifício, do sangue, dos mártires. Então precisamos estar preparados também, não só aleluias, aleluias, mas sabendo que nesse mundo temos que passar. Haverá perseguições, sofrimentos, haverá a própria morte. Mas aceitar tudo isso como dom de Deus. Ninguém vai nascer aqui para ficar para sempre. Todo mundo é passageiro. Nasceu, vai passar. Então é importante passar com Deus, abrir o coração.
O grupo de oração facilita muito, né? Essa liberdade de filhos e filhas de Deus. A gente pede o Espírito Santo que venha morar em nós. E quando o Espírito Santo mora em nós, o céu mora em nós, né? A graça, o amor, a libertação. O Espírito Santo é que vai revelando toda a verdade. O próprio Jesus vai dizer: enviarei a vós o Espírito Santo e vos dará toda a verdade. Revelará tudo o que é meu, porque o Pai me deu, mas falará por mim, para mim, porque tudo que o Pai deu é meu, mas é o Espírito Santo que está em nós, revela essa graça, essas graças, e sabemos, né, os dons, tantos dons. Pois bem, para inserir-se nessa igreja, o que acontece? Começa pelo batismo, né? Primeiro é o batismo. Se a gente segue a Bíblia, biblicamente falando, tudo começou pelo batismo. João Batista preparou a primeira igreja ali, né? A primeira igreja, que depois vai seguir Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para Jesus. Então houve uma preparação, começa pelo batismo. João Batista batizava com água, mas a água não tem poder, né? O batismo de João Batista não tem poder para perdoar os pecados. Era um batismo de arrependimento. Quando Jesus mergulha, vem a sua ressurreição, lá em Lucas, finalzinho do Evangelho de Lucas, quando ele está para subir ao céu de volta, o que ele diz? Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é mais simplesmente, então aí santifica todas as coisas. Agora, no batismo, nós clamamos a própria Trindade inteira, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós nascemos nessa igreja, o próprio Deus mora em nós. Então, o batismo em si tem grande poder, né? De nos inserir na graça divina. Então, ali nós recebemos toda a graça que vem do céu até nós. O catecismo da igreja, quem tem o catecismo da igreja aí? Levanta a mão. Qualquer dúvida, pode mergulhar aqui que você vai ter todas as suas respostas e vai amar muito mais a igreja, né, seus missionários, vai se sentir mais igreja, vai ter confiança na igreja, viverá pela igreja, viverá pela igreja. Nós nascemos da igreja, somos da igreja. A partir desse momento do nosso nascimento pelo batismo, todos nós, né, com nossos dons, né, grupo de oração, tudo que for, temos que saber, nascemos da igreja, nascemos da igreja, somos na igreja e vivemos para a igreja. Amém? Então veja bem, a igreja tem que ser muito amada. Vejam, olha o que o batismo faz. O batismo faz-nos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, todos irmãos, irmanados. O batismo incorpora a igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Da unicidade da igreja, né? A igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, os batizados, nós, né, tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. Está lá em 1 Pedro, né? Pelo batismo participam do sacerdócio do Cristo, da sua missão profética e régia. Então, o batismo nós recebemos essa graça, né? Sacerdotes, profetas e reis, né? Reis como pastor para servir, né? Então, sois a raça eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Está em Pedro, né? 1 Pedro 2,9. Então, o batismo faz participar, todos nós, do sacerdócio comum dos fiéis. Então, aquele que é batizado não pertence mais a si mesmo, diz aqui, ó, mas a Deus, a igreja, é membro. Mas pertence àquele que morreu e ressuscitou por nós, Jesus Cristo. Então, toda a igreja, tudo nasce de Cristo, né? Tanto é que lá em Romanos, capítulo 11, finalzinho lá, tudo é dele, para ele, né? Para ele são todas as coisas. E tem um grande louvor bendizendo a Jesus. Nossa fé é centrada em Jesus. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Também Paulo apóstolo vai dizer, olha, procurai as coisas do alto, onde Cristo está à direita de Deus. É a nova criatura. Quando nós deixamos, né, lutamos contra o pecado e lutamos para viver essa vida nova em Cristo. Então, o batismo é necessário, né, que se tenha. Quando criança, melhor, né? Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Temos relatos em Atos dos Apóstolos, né? Um guarda lá batizou toda a sua casa e também todos os seus filhinhos, né? Mulher, o que é o melhor para mim, eu quero o melhor para meus filhos, desde já, desde quando nasceu, batize. E no batismo tem essa grande graça, né, de perdoar o pecado original. E quando adulto, quando é batizado, perdoa o pecado original e todos os pecados que essa pessoa possa ter cometido. Ali há lava, né, todo o pecado. O batismo é a fé plena, né, confiança plena em Jesus Cristo. Como é que eram os batismos? A aceitação de Jesus. A aceitação de Jesus. Dar a vida por Jesus. Então, ele, ao receber Jesus pelo batismo, ele já sabia, poderia perder a própria vida, poderia perder os seus bens, poderia perder tudo ali, por amor de Jesus. E a pessoa abria o coração e a força, né, a graça do Espírito Santo que habita em nós. E ali nós sabemos, né, foram 3 séculos de perseguição, de mártires e tudo mais, mas a igreja não para, é a força do Espírito Santo que habita em nós. O próprio Jesus garante, sobre ti edificarei minha igreja, né? Papa, Pedro, e as portas dos infernos jamais prevalecerão contra elas. Então haverá sempre luz e graça na igreja de Jesus, jamais acabará. Então, biblicamente, começa pelo batismo, né? Tem aí 3 anos de preparação para que eles cheguem lá na Eucaristia. Por isso que tem a igreja todo esse cuidado, né, da catequese e tudo mais, para crescer na palavra, viver a palavra e receber a comunhão depois. Amém? E a comunhão é o ponto ápice, né, da nossa fé. A comunhão é tudo para nós. É o próprio Jesus que ali está, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu preparei aqui assinalei aqui, né, para ficar mais rápido. Algumas passagens aqui rapidamente, para ver que tudo está em Jesus. Estou no Evangelho de João, capítulo 5, e vou até o 6º, né, que vai falar sobre o pão da vida. Algumas passagens, as palavras de Cristo. Assim diz, né, João 5, versículo 26. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Jesus assumiu toda a nossa humanidade, não é verdade? Para que
nele alcançássemos a vida eterna, a sua divindade. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. E aí haverá então, os que praticarem o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal também ressuscitarão, porém para uma condenação. Versículo 36. Eu tenho maior testemunho de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que façam testemunho a meu respeito, que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Também para nós, né, para aquele povo, vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida, a própria vida ali, né, presente. Mas ainda não havia tido o sacrifício na cruz, né, onde Deus libertaria a nossa humanidade do pecado. Então os povos estavam em trevas. Depois vem a multiplicação dos pães, da qual sobraram então 12 cestos de pães. Após isso, vem o discurso do pão da vida, está lá no versículo 29. Perguntas a Jesus, dúvidas, ele vai dizer assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Precisamos crer em Jesus, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem que crer, né? Aquele que não crer já está condenado, porque não abriu o coração, não se abriu para Jesus, não tem possibilidade de ser salvo, não vai ser batizado porque ele não crê. Então a decisão é de cada um, de aceitação ou não. Então, primeiro vem o crer, para abrir o coração, aceitar Jesus, receber o batismo e ser igreja, testemunhar a igreja. É conjunto dos batizados. E dá o discurso do pão. Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu, que dá a vida ao mundo. Jesus ainda falou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Esta é a vontade do meu Pai, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu preciso abrir o coração. Ninguém pode vir a mim, que me enviou, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Eu hei de ressuscitar no último dia. Felizes somos nós, né? O Pai de alguma forma nos atraiu até Jesus, até a igreja, sermos igrejas. Então é importante, né? Se alimentar da palavra, se alimentar do corpo e sangue de Cristo, para que as obras do demônio sejam apagadas, dissipadas. Um exorcista diz, né, um grande exorcista de Roma, diz que quando as pessoas vão para a missa, só o fato do litúrgico, né, de estar ali nessa transubstanciação, né, do pão no corpo e o vinho em sangue. Então, quando vem na missa, todas as obras do demônio são dissipadas. Então, o demônio falou para o exorcista que não temos força. As pessoas, quando vão lá, perdemos a força. Grande graça, né? Quando vem na missa. E vir na missa também compete ao terceiro mandamento, sabiam? Guardar domingos e festas, guardar, né, o sábado, para nós é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? Ressuscitou, tem 20 minutos ainda? Ressuscitou no domingo, e ali é um dia consagrado ao Senhor, dia de adoração, de louvor, de bendição, de entrega. Então aquele que falta na missa, por isso que a igreja diz, é pecado mortal, vai se confessar, porque é um dia de culto, de adoração, é o dia principal, é o dia da missa, é mais que o grupo de oração, mas o grupo de oração é uma leveza, né? Nos prepara para receber, buscar a Jesus, se confessar, de abrir o coração, mente, né? Da nossa liberdade de filhos e filhas de Deus.
E aí a gente vai descobrindo que sem missa fica complicado, fica pesado. Sem missa não tem Jesus, né? Diz que a missa, né, a igreja, gera a Eucaristia, e a Eucaristia sustenta a própria igreja, é o próprio Jesus, e é Ele mesmo que faz, né? Todos os sacramentos, né? Batismo, confirmação, casamento, ministrar a palavra, o cântico, tudo ali está o próprio Cristo. Ele é o grande ministério, Ele está em nós. Então, quando uma pessoa é batizada, ministro ordenado, diácono ou ministro, né, autorizado pelo padre, é o próprio Jesus que está ali batizando. É Ele que dá a graça. Então, um sinal visível é matéria e forma, né? Temos a matéria que é a água, então no simbolismo da água, né? Desde o dilúvio, a gente morre mergulhado, imergido na água e nasce para a vida. Então temos a matéria que é a água e a forma, né? De batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E essa água recebe a bênção, né? Do sacerdote. Então tudo é preparado para nós. E tudo nesse mundo aqui tem matéria e forma, tá? Como é que o povo lá foi libertado? Por uma pessoa. Quem Deus usou? Moisés, não é verdade? Alguém que reza por nós, recebi a cura. Quem que Deus usou? O irmão que orou por mim. Então passa por nós. Por isso a importância de sermos mais santos, né? Mais preparados, para que a graça de Deus aconteça em nós. E a igreja seja edificada, une forças. O próprio dízimo, né? Por que eu dou o dízimo? Não, tem um simples palavrinha aqui que é fácil. Deuteronômio capítulo 18, vai dizer assim, ó: os sacerdotes levíticos, são 12 tribos, tá? Uma das tribos são os levíticos, Levi, né? Do povo Levi. O que vai dizer ali? Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte em herança com Israel. Não tinha terreno, não tinha nada. É somente do Senhor. Veja. Porém, viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança. O Senhor mesmo é a sua herança. Esse é o direito devido aos sacerdotes, né, pelo povo. Por aqueles que oferecem sacrifício, né, o boi, as ovelhas, darão aos sacerdotes a espátula, as mandíbulas, o estômago e tudo mais. Darão as primícias do seu trigo, teu vinho, teu óleo, né? Então, primícias, para que esse povo levítico, que nós sabemos que são os sacerdotes consagrados, que ele vive do altar, né? Quem vive do altar morre pelo altar. Então, é uma pessoa que tem que estar livre, ama a igreja, dá a vida pela igreja e precisa do auxílio da igreja. E a igreja precisa, né, da graça de Deus. Tem toda uma explicação. E aquele que dá com alegria recebe 7 vezes mais. Lá em Zacarias, dizendo: não deixei faltar nada na minha igreja. Não deixeis, pague o dízimo. Ou seja, a igreja ainda não força tanto, né, que nem os crentes aí, 10%. Não, dá conforme o seu coração. Deus vê o coração. Daí conforme a sua possibilidade. Mas dê. Não deixe de se inscrever no dízimo. Grande graça recebe, protege do devorador, traz muitas bênçãos. Tudo isso é a igreja, né? Que a igreja seja amada e continue, né, lutando com as forças espirituais dadas por Cristo, né? Depois você recebe a comunhão e tem que ser sempre, né? A gente se alimenta de alimento espiritual todos os dias, né? Arroz, feijão e alguma coisa. O corpo é assim, precisa do alimento. A nossa alma precisa do alimento. Senão o inimigo vem, ó, rouba, né? Rouba a palavra semeada. Então, orai, vigiai, permanecei na graça.
E o corpo e sangue de Cristo é a nossa força, né? São João Crisóstomo, está lá no seu livro, diz que era sempre corpo e sangue de Cristo. Quando a pessoa comunga, o inimigo vê o sangue de Jesus nos lábios, né, nele, e não se aproxima. Muitos santos, na hora da consagração, viram também muitos anjos e santos que ficam intercedendo nesse momento, adorando o Senhor. Então a missa é totalmente sagrada. E a igreja é toda santa, né? A igreja é santa e pecadora? Não, a igreja é santa, porque aquele que está ali é santo. E nós, quando viemos, não importa o pecado que seja, o santificador santifica todas as coisas. Está lá em Hebreus, né? O santificador e os santificados. Quem é mais forte? É Jesus, o santificador. Ele é a fonte, né? A fonte inesgotável. Quando nós dizemos aquela oração, né, do Jesus misericordioso, ali é uma fonte que jorra sem fim. E a fonte brota. Aquele que tem sede vai e bebe e sacia a sede, mas a fonte continua. Quando a gente precisa de novo, vamos beber novamente. Então a fonte eterna que Jesus conseguiu, né? Abriu as portas do céu. Ele intercede por nós junto ao Pai. Quando invocamos o nome de Jesus, ali está. Quando estamos reunidos em nome de Jesus, duas pessoas ou mais que sejam, Jesus ali está instantaneamente. Instantaneamente. É uma abertura infinita. Grande graça. Tudo isso nasceu do coração de Jesus, no sacrifício perfeito, né? Único e suficiente sacrifício. De uma vez por todas. Nos fez irmãos, nos fez filhos e filhas de Deus, nos amou e amando-nos, nos amou até o fim, e continua nos amando até o dia da nossa ressurreição. Essa é a nossa confiança, nossa esperança, nossa paz. Então, a fé tem dois pilares, né? Confiança absoluta e certeza absoluta. Dois pilares da fé. É preciso ter fé. E a confirmação é dada, então, quando a pessoa ali, catequeticamente falando, né? Recebe a comunhão, participa da igreja, vai aprendendo, vai caminhando, depois vem o curso de crisma. Todo teve uma caminhada, né? E aí a pessoa cresce mais e se prepara mais para que seja confirmado, então. Agora ele dá a confirmação, dá toda a liberdade a Jesus por conta própria. Não mais os padrinhos, né? No batismo tem padrinhos por nós. Agora ele mesmo abre o coração e o bispo, então, dá a confirmação com óleo santo. Nós sabemos que no batismo tem também o óleo do batismo. Lá no batismo recebemos já o óleo do crisma como pré-preparatório. Isso é necessário para nós. O óleo tem todo um sentido e toda uma verdade. Tem dúvidas? Aqui, ó, procura o catecismo da igreja. Não tenha dúvidas. Alegre-se no Senhor. Viva a sua fé. Ame profundamente a sua igreja. Amar o Papa, amar os bispos, os padres. O que Jesus fala? Ame até os seus inimigos. Quanto mais os irmãos da fé, quanto mais os irmãos da fé, se amais só os vossos inimigos, que recompensa mereceis, né? Seja como Deus, seja perfeito, buscai a perfeição no amor, né? Em tudo que fizermos. Então, é um pequeno resumo da graça de Deus, né? Tem uma oração aqui, São Tomás de Aquino, eu vou ler, vocês recebam no coração. São Tomás de Aquino. Ó Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade, dá-me inteligência para compreender, memória, sutileza para interpretar e graça abundante para falar.
Ó meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, e que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concede-me, ó verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta-me, ó meu Deus, a minha vida. Concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Então, a importância da oração, né? Viver na graça de Deus é a nossa grande alegria. Uma historinha para a gente ouvir. Havia um homem que precisava atravessar um grande lago. Ele tinha que chegar do outro lado. Tinha que ser, né? Tinha uma grande coisa a ser realizada. Era o seu destino chegar do outro lado. Grande lago. Ele olhou assim, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? De repente ele escuta uma voz: ô, seu moço! Ele olhou, tinha um barqueiro lá. Então ele desceu a rampa, ele viu, num dos remos estava escrito acreditar, e o outro estava escrito agir. Estava até em alto relevo assim. Ele desceu, perguntou para o Senhor, né? Dá para explicar por que está escrito? Eu achei muito bonito. Aí o senhorzinho pegou um dos remos, e um remo só, né? Rodava. Pegou o crer, só o crer rodava. Aí pegou o agir, só o agir rodava. Aí ele pegou os dois juntos, opa, foi embora o barquinho. Tranquilo. Remando. Não falou nada, foi indo. De vez em quando pegava uma correnteza, descansava um pouco, né? Que faz parte descansar um pouco. E seguia, firme e forte. Chegou lá na outra margem, aí o senhorzinho explicou, né? Olha, se você pega só um remo, só agir, sem crer, você vai só rodar, você não vai andar para frente. Né? Acreditar, mas sem agir, isso é uma fé teórica. Tem que agir. Fé, né? Confiança e certeza, faz parte da fé. O barco, sabemos que é o barco, podemos chamar a igreja, né? A barca, que estamos nela, temos que trabalhar, crer e agir nela. Vamos navegar sobre o mar, né? O mar da vida, o mar da nossa própria vida. Temos um destino maravilhoso, graças a Jesus, né? Que nos dá a vida eterna. Nosso destino é o céu, é a margem, né? Do outro lado, é a caminhada que temos que atravessar. E aí então a gente chega com segurança. Acreditar e agir, ter fé, confiança, certeza absoluta, confiança inabalável. E então pode vir as tempestades, né? Tudo mais, como cantamos aí. Jesus é a nossa rocha, é aquele que constrói a sua vida nessa rocha, Jesus Cristo, não é? Supera todas as dificuldades e vai chegar na outra margem com segurança. Então, aprender de Jesus é ser salvo, né? Precisamos aprender, crescer e viver na graça de Deus. Então, passamos então um minutinho de oração, vamos ficar de pé.